acabou há pouco a entrevista coletiva com vários membros aqui da Polícia Civil, da Brigada Militar, detalhando uma operação que foi deflagrada hoje, que prendeu 5 suspeitos de envolvimento no assassinato da Sara Silva Domingues, de 28 anos, e do Valdir dos Santos Pereira, de 53 anos, nesse caso lá na região das Ilhas, que a gente acompanhou de perto. Os presos, seriam o mandante do assassinato, 2 executores e outras 2 pessoas que teriam envolvimento com o crime. E entre as principais novidades, informações que a polícia trouxe aqui, primeiro, é de que o Valdir, ele era sim o alvo, isso foi confirmado, porém ele não tinha envolvimento com atos criminosos, ele não tinha envolvimento com tráfico de drogas, nem nada do tipo, e sim uma desavença com um grupo que aí sim tem a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Foi isso que a Polícia Civil informou. Não foi detalhado qual era esse tipo de desavença, se era uma briga, ele era morador de muito tempo, tinha esse mercado lá na região das Ilhas, porém não foi detalhada, isso ainda está sendo investigado, qual era o nível dessa desavença e a motivação por trás disso. Porém, foi confirmado que ele não tinha nenhum ato criminoso no seu histórico. Era o alvo por conta dessa desavença. E foram apreendidas provas durante os mandados hoje da autoria e do envolvimento no crime. Inclusive, foram constatados pelas câmeras de segurança lá da região de que 2 dias antes, os criminosos, os autores do crime, estiveram no local, o Valdir não estava lá, chegaram, avaliaram apenas o cenário do crime e voltaram 2 dias depois para cometer de fato o assassinato. A Sara deu o azar de estar naquele momento conversando com o Valdir, estaria entrevistando ele para o trabalho de conclusão do curso de arquitetura, e os criminosos já chegaram atirando, de acordo com a Polícia Civil, de uma maneira indiferente, chegaram atirando, ela estava muito próximo a ele e foi atingida com 2 disparos, um deles atingiu o coração dela, fez com que ela morresse na hora. O laudo de necropsia dela já saiu e apontou isso, o laudo de necropsia do Valdir ainda não foi apontado, não se sabe quantos tiros atingiram ele, mas ao menos 15 disparos foram feitos pelos criminosos nesse local lá na Ilha das Flores. Os criminosos usaram inclusive uma pistola 9mm. Entre os itens apreendidos que comprovam o que é mostrado nas imagens estão os capacetes da mesma cor, do mesmo modelo, usado pelos criminosos e que foram encontrados hoje, também as roupas deles que foram encontradas. As investigações ainda seguem para apurar ainda os mandantes e mais pessoas envolvidas. Há suspeita de pelo menos mais 5 pessoas que estejam envolvidas nesse crime. E foi destacado também que essa região não é considerada comum para crimes violentos, ali da região das Ilhas, bairro Arquipélago, e que isso seria um caso que fugiu à regra por conta dessa desavença. Perfeito. Sempre chama atenção, né, Kelly? Obrigado, Ian Tâmara. E nossos ouvintes, obrigado. É o desprezo absoluto pela vida, né? Absoluto. As pessoas chegarem no local, esses criminosos aí, marginais, e saem disparando a esmo, querem matar um, que, ao que tudo indica, um inocente, tinha alguma desavença que não se sabe qual, mas não tinha envolvimento com a criminalidade. Outra pessoa que era uma estudante que estava fazendo seu trabalho, quer dizer, dá tiro na cabeça das pessoas e tá bom, é isso aí. Isso é inacreditável e pessoas assim precisam ser apartadas da sociedade. As pessoas precisam ser presas e não podem retornar ao convívio social logo, né? Elas não podem conviver com a sociedade, pessoas assim, que não têm o mínimo senso de empatia, o mínimo senso do que é conviver com um ser humano. Essas pessoas têm que ser presas durante muito tempo, tomara que fiquem anos e anos e anos e anos na prisão, porque não há condições da sociedade conviver com gente assim, que despreza a vida, que tem absoluto desdém por uma jovem ali que não tem nada a ver com isso e, bom, ninguém mandou, deu azar de estar ali na hora errada, mas que barbaridade, que bom que foram presos e que fiquem lá. Primeiro, aplaudir o trabalho da Polícia Civil, que responde muito rapidamente a um evento triste que nós noticiamos aqui, a morte dessa estudante e a morte do dono desse estabelecimento, desse mercado, mas dizer também, Potter e PG, que essa estrutura que é do tráfico, que é em outros estados da milícia, esse poder paralelo, a gente falhou e não me parece nem um pouco perto de uma estratégia para vencê-los, né? Não me parece. E é muito triste constatar isso, porque significa que outros inocentes morrerão. A gente está contando hoje a história da Sara e desse senhor, mas contaremos outras histórias ainda no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em São Paulo, porque
o Estado brasileiro, e a gente não está falando do Estado do Rio Grande do Sul, mas o poder público não consegue fazer uma estratégia eficiente de enfrentar esses grupos criminosos, que, como o PG disse, têm desprezo pela vida, eles têm as regras próprias dele, não respeitam qualquer lei, não interessa para eles se o homicídio tem pena de 10, 20 ou 30 anos, eles matam. Não interessa se tem não, eles fazem as suas próprias leis e dominam regiões e azar do resto. Acho que a gente tem um caminho muito longo ainda para percorrer, não sei nem se conseguiremos, né? Temos exemplos de outros estados que fizeram enfrentamento, Colômbia, a própria cidade de Nova York, né? Que tinha, nos anos 90, índices de criminalidade muito altos, mas a gente parece estar, infelizmente, muito distante de conseguir uma estratégia eficiente nessa batalha.